Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar sobre a quebra do banco Silicon Valley nos Estados Unidos. E muitas pessoas estão preocupadas se isso vai refletir aqui no Brasil. Nós vamos explicar o que aconteceu lá e vocês vão lembrar que eu avisei que isso aconteceria. Vamos voltar um pouquinho no tempo, quem me acompanha mais tempo lembra que lá atrás, quando nós ainda estávamos no canal Casando Verbo, eu disse o seguinte: olha pessoal, se nós fecharmos tudo, nós teremos uma grande crise econômica. Hoje, parece fácil você dizer isso, porque agora já aconteceu. Na época, o canal acabou sendo perseguido ao ponto de ser desmonetizado, foi boicotado, depois me devolveram. Por isso é que eu abri esse canal aqui, porque aquele lá sofreu perseguições, porque eu avisava que os fechamentos causariam a crise econômica. E na época isso era um anátema, né? Jamais isso tem de ser feito e não, a economia se vê depois. Tudo bem. Aconteceu, a crise veio. Hoje parece simples de dizer, na época não era. E aí vieram os estímulos, o pessoal começou a ganhar bolsas, né, para ficar em casa. As empresas começaram a ganhar descontos no imposto, deixar para pagar depois. Isso aconteceu no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Muito dinheiro foi despejado por conta desses fechamentos. E aí eu disse o seguinte: olha pessoal, puxem da memória, vocês vão lembrar. Eu disse, olha, agora é o momento de pagar dívidas. Por quê? Porque agora está vindo muito dinheiro fácil. Só que, vocês vão lembrar a expressão, eu disse, vai chegar um momento em que esse tsunami de dinheiro ele vai voltar para o mar. Ou seja, ele vai voltar para os bancos centrais, para os bancos. E quando o tsunami voltar para o mar, essa quantidade enorme de dinheiro retornar, ele vai levar os bens de algumas pessoas, aquelas que não estavam com suas propriedades fincadas na rocha, aquelas que estavam com pouca estrutura, os bens serão levados. De que maneira? Uma pessoa que ao invés de pagar suas dívidas se endividou e agora, durante a crise, não tem condições de pagar suas dívidas, o banco vai tomar o seu bem, seja um carro, um edifício, uma casa, não interessa. Só que muitos bancos também alavancaram, não foram só as pessoas. O que quer dizer alavancar? É a pessoa que, por exemplo, tem lá uma casa quitada, mas as casas começaram a subir muito de preço nos Estados Unidos, ela vai lá, faz um financiamento da casa dela, uma hipoteca, e compra outra. Ele tem duas. Tem duas e não tem nenhuma, porque na verdade ele tem uma dívida agora, né? E aí ele comprou uma casa que ia subindo de valor, e ele ganhando muito bem, porque havia muito dinheiro circulando, só que quando houve o enxugamento do dinheiro, ele para de ganhar e o preço das casas cai abaixo do que ele pagou. Ou seja, além de perder a casa nova que ele comprou, ele perde aquela que ele já tinha, porque ao invés de aproveitar o momento para quitar as dívidas, ele fez mais dívidas. Isso é só um exemplo, mas no setor imobiliário eu não vejo uma crise tão grande nesse sentido, porque isso já aconteceu em 2008. Agora vai acontecer com menos intensidade no setor imobiliário, embora o preço dos imóveis lá vá cair também. Subiu por quê? Porque o pessoal tinha muito dinheiro, não sabia onde colocar, colocou em tudo, inclusive em imóveis. E aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Só que não foram só os imóveis que eles compraram ações. As ações das empresas norte-americanas continuavam subindo, embora o lucro que elas dessem não subia, permanecia o mesmo. Mas por que uma pessoa compra a ação de uma empresa que não dá lucro ou dá pouco lucro? Ela compra porque todo mundo está comprando. Então, quando todo mundo compra algo, a escassez daquele produto, daquela ação, faz com que o preço suba. A mesma coisa aconteceu com as criptos. As pessoas compram criptos porque outras pessoas estão comprando. Só que as ações ainda têm um lastro, entre aspas, nas empresas, né? Se as empresas dão um determinado lucro, então pelo menos aquele lucro ela dá, né? Então você vai ganhar um percentualzinho daquele lucro. Só que, digamos que você compre uma ação por R$100 e ela dê R$1 de lucro ao mês. Então você está ganhando 1%, é um lucro razoável. Só que se você paga R$200 pela ação, você vai ganhar 50 centavos, né, por cada 100, é o 0,5%. E se você paga 1.000, você está ganhando 0,10%. E era o que estava acontecendo. E agora as ações estão desabando porque também não tinha lastro na realidade.
Mas o problema maior que gerou lá, além da questão de criptos, que eu nem preciso explicar, porque todo mundo já está calejado de ouvir, foi a marcação a mercado. O que seria a marcação a mercado? As pessoas, assim como os bancos, principalmente os bancos, eles compram títulos do governo. O que é um título do governo? É a mesma coisa que você ir lá e emprestar dinheiro para o governo e ele lhe dá um título. É como se ele emitisse um cheque. Lembra do famoso cheque? Hoje em dia quase ninguém mais usa, mas é como se ele emitisse um cheque e dissesse, ó, lhe devo tanto, leva o cheque para casa. É um título, né? E aí o governo emitiu esses títulos quando o juro estava baixo. 0%, né? Porque eles reduziram o juro para estimular a economia, jogar dinheiro na praça, fazer o pessoal gastar. Os bancos compraram títulos do Tesouro Americano para 2045, para 2050, 2035. E agora, com o juro mais alto, porque o juro norte-americano subiu a 4%, 5%, aqueles títulos que foram emitidos com o juro mais baixo perdem valor. Porque se eu agora vou ser remunerado em 10, por que eu vou manter comigo um título que remunera em 5? Vai remunerar na metade. E ainda daqui a pouco, não sei se não vai aumentar ainda mais o juro, como o Fed tinha sinalizado que possivelmente faria. Então isso se chama marcação a mercado. Lá no final você vai ser remunerado conforme o governo prometeu, mas agora ninguém quer esse título. Como os bancos tinham muitos títulos desses a longo prazo, e houve rumores de que esse banco, Silicon Valley, poderia não pagar seus clientes, as pessoas correram para sacar. Como houve muita gente correndo para sacar e o banco não podia pagar o dinheiro agora porque ele tinha comprado títulos para receber só em 2045, o banco fechou. Isso pode acontecer no Brasil? Olha, nós já estamos com a taxa Selic mais alta há mais tempo. Então, se fosse para ter acontecido, teria acontecido mais lá atrás. E nós, aqui no Brasil, somos mais acostumados com esse tipo de barbeiragem econômica que está sendo feita nos Estados Unidos pelo governo atualmente. Então, nós já somos acostumados com essa economia de República das Bananas. Nós já somos gato escaldado, né? Então nós temos medo de água fria. Num primeiro momento, eu não vejo isso acontecendo aqui no Brasil. Só que, se isso se tornar endêmico nos bancos norte-americanos, aí eu não conheço a dimensão do como isso pode repercutir no Brasil. Então, penso eu hoje, analisando com os dados, com as informações que eu tenho atualmente, que diretamente nós não teremos o mesmo tipo de problema lá, porque os nossos bancos, penso eu, já estavam com essa questão da Selic mais alta há mais tempo e por enquanto está tudo certo. Agora, parece que mais bancos vão quebrar nos Estados Unidos por conta da mesma situação de juros altos. Hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, porque eu estou gravando ele na segunda, tá, pessoal, para postar ele na terça, o Fed teria uma reunião de emergência por conta do que está acontecendo. Então, pode ser que surja uma novidade aí que eu vá ter de gravar um outro vídeo para trazer um adendo a isso que eu estou falando. Mas, por enquanto, parece que eles vão manter o juro alto. Vamos ver o que eles vão fazer. Vocês já devem ter a resposta agora, porque isso aconteceu na segunda. Mas, me parece que eles vão manter esses juros altos. E vão fazer isso para, literalmente, enxugar o mercado mesmo. É o tsunami de dinheiro voltando para o mar. Penso que é isso. Se eles resolverem baixar o juro, só vai jogar o problema para frente, ele vai aumentar ainda mais, vai gerar inflação, e aí o problema vai ser maior lá na frente. E aí qual é o melhor? Será que é enfrentar tudo agora, todo mundo que tiver de sofrer o prejuízo agora, ou aumentar o problema para que pegue as pessoas de surpresa em uma hecatombe ainda pior lá na frente, daqui a 1 ano, 2 ou 10 anos que seja. Vamos ver. Agora está na mão deles. Eles criaram um problema e talvez eles venham aí com a solução que, na minha opinião, não vai ser boa para o povo, não. Então, segundo essa matéria aqui,
esse problema no Silicon Valley Bank está enviando ondas de choque ao sistema financeiro e ao setor de tecnologia. Por que o setor de tecnologia está afetado? Porque esse banco ele era o favorito das empresas de tecnologia. Então, por exemplo, aquela empresa que tem aquele joguinho das crianças, bom, não vou nem dizer o nome aqui porque eu não vi com muita atenção isso, mas tem até empresas de jogos aí que estão com o dinheiro retido lá. Então, essa clássica corrida aos bancos aconteceu, mas não deu tempo de as pessoas sacarem. E o problema é o seguinte, a Bloomberg informa que mais de 93% dos depósitos no banco não tem seguro, ou seja, se o governo não fizer algo, se o Fed não fizer algo, esse dinheiro evaporou, eles vão perder, né? Ou vão ficar com títulos. Eu acredito que o que eles vão fazer é o seguinte, eles não vão baixar o juro e eles vão passar esses títulos do Tesouro americano para bancos mais fortes, e os bancos mais fortes vão também pagar as pessoas que têm para receber o dinheiro e vai dar tudo certo dessa vez. Agora, se isso se tornar um problema maior, com mais bancos, aí a situação é outra. Conservadores apontam a baixa inflação como causa do fechamento de bancos no Vale do Silício. Lógico, essa inflação obrigou eles a aumentarem os impostos, os juros, e os juros é que estão causando a quebra dos bancos. Então, se lá atrás nós tivéssemos sido ouvidos, aqueles que diziam, olha, não fechem tudo, porque esse negócio da economia a gente vê depois, vai dar um problema grande no mundo, isso não teria acontecido. Agora, muita gente vai quebrar, vai perder casa, vai perder recursos, se isso aqui não for controlado, né? Eu acho que eles ainda têm uma pequena possibilidade de controlar. Vamos ver se eles estão dispostos a fazer isso, né? Chris Wallen, colapso do Banco do Vale do Silício vai aos pés de Jerome Powell e do Federal Reserve, que é o caso aí que eu estava falando, que é a reunião de segunda, né? Que eles iriam decidir o que fazer. Pessoal, esse banco faliu, só para terminar aqui, vamos ler isso aqui. Esse banco faliu porque eles não entenderam completamente as implicações das ações do Fed, especialmente o aperto quantitativo. E agora um bom banco se foi, porque eles não eram um banco quebrado, eles só pegaram o dinheiro e compraram um título de muito longo prazo. E aí o Fed aumentou o juro, mas era uma coisa óbvia que o juro iria aumentar. Eu falava disso há 2 anos atrás, 2 anos e pouco. Eu não consigo entender como é que um banqueiro que está tão próximo dos círculos de poder não tenha visto o que nós vimos aqui quando nós dissemos lá atrás que isso iria acontecer. Não dá para entender. Enfim, era um banco que tinha recursos, só que agora esses recursos aí estão em títulos de longo prazo. Isso mostra o lado negativo da flexibilização quantitativa, a destruição que as políticas imprudentes e insensíveis do Fed estão causando. Não, na verdade isso é pessoas que assumem risco demais, né? O Fed deveria saber que quando você concentra todo o risco do setor bancário e do mercado de títulos em 3 pontos, em termos de cupons de títulos e empréstimos, e depois move o mercado 600 pontos básicos em termos de taxa de juro, você obviamente vai ter um problema. Sim, só que os bancos também deveriam imaginar que o Fed iria fazer isso, ou ele ia deixar a inflação abocanhar toda a renda do povo. Também não dá, né? Porque se eles deixarem isso acontecer, o povo vai à loucura, né? Vai às ruas, e aí sim é um grande problema. Então o associado bancário do primeiro ano pode descobrir isso sem uma calculadora, mas os governadores do Fed parecem não entender essas coisas, então estamos pagando preço por isso. Então eles estão culpando o Fed por uma barbeiragem deles. O Fed, na minha opinião, já fez errado lá atrás, baixando os juros. Não deveria ter baixado lá atrás. Deveria ter mantido estável e aí não teríamos tido inflação. Mas a política do governo da época, não só lá como em vários outros países do mundo, causou essa grande inflação aí. Agora eles têm de controlar de alguma maneira. Se não controlarem, só vão empurrar o problema para frente e quando o problema vier, vem ainda maior. Vamos continuar acompanhando, espero que tenha sido compreensível aquilo que eu disse, né? E conforme eu tiver novidades, eu venho aqui trazer para vocês novamente. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.